Neste belo encontro, estamos aqui a conversar com guias espirituais, a quem endereçamos nossa saudação e louvor, aos dirigentes espirituais como um todo, que compõem o quadro de ação espiritual online e a participação também as pessoas que deverão aqui participar. Passamos então a palavra para a dona Norma, mas antes vamos à prece inicial. Queridos guias espirituais, aqui nos encontramos com humildade, fé, vontade de ajudar, de aprender e de cooperar com a espiritualidade. De aprender mais e melhor, para que igualmente possamos ajudar mais e melhor a expansão do Evangelho e o preparo espiritual que cada um de nós precisa assumir, aprender e fazer. Obrigado. Vamos ao trabalho. Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, estamos aqui para o nosso Evangelho no Lar Online. Hoje vamos iniciar o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem, item 1. Então, vejamos o que nos é dito. Haveis aprendido que foi dito: vós amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque, se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disto tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos 20 e de 43 a 47. Então, meus irmãos, quando Jesus diz, haveis aprendido que foi dito, vós amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos, não é? Ele falou isso porque era uma praxe na época de Jesus devotar um ódio irracional aos inimigos, àqueles que mereciam devotamento e carinho. Eram tão somente os amigos. Então,
aqui, quando Jesus fala para agir de forma diferenciada, ele quer dizer que amar os inimigos é um princípio de caridade que se expressa através do perdão, não é, meus irmãos? Vamos lembrar do verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus. Ele entendia como benevolência para com todos, por quê? Porque nós também, como seres perfectíveis ainda na caminhada, precisamos de benevolência para conosco também. O mesmo de indulgência, não é? Para com as imperfeições dos outros, porque nós não somos ainda perfeitos. Estamos nessa caminhada nos esforçando para nos aperfeiçoarmos. Então, também precisaremos de indulgência dos nossos irmãos de convívio quando falharmos, não é? E o perdão das ofensas, não é? Não à toa, o nosso querido mestre, em outra ocasião, falou para Pedro que ele não deveria perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, indefinidamente. Assim é que o nosso Pai age conosco. Ele que é misericordioso, não é? Então, Jesus veio trazer esse novo esclarecimento no seu evangelho de amor, para abandonarem aqueles que o estavam ouvindo e a posteridade também, esse hábito de ficar ruminando ódio, de não dar novas oportunidades, não é? De não perdoar, de não se colocar no lugar do outro para ver se eu tivesse naquela condição, será que não agiria igual, não é? Então, o amor e a caridade, a doutrina espírita nos esclarece, são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, o nosso mestre, ele já conseguia exercer a lei do amor com naturalidade. Ele houvera acumulado essas qualidades antes de aqui chegar já. Era um anjo encarnado na Terra para nos servir de exemplo, para ser o nosso guia e modelo. E ele exemplificou essa capacidade dele de amor, de benevolência e de perdão durante a sua trajetória aqui conosco. Além de, na hora, não é, extrema do sacrifício dele na cruz, ele ter pedido: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, ele tinha autoridade moral, meus irmãos, para dizer: eu e o Pai somos um, porque ele já vibrava com a lei de amor e caridade do Pai, né? Na justiça para com os outros, como a gente gostaria que os outros fossem justos para conosco, condescendentes, né? Nos dessem outras oportunidades. Ele vibrava, não é? Na sintonia do nosso Pai. Assim como o Pai faz chover sobre os justos e injustos, que esse item nos diz, não é? Jesus deu oportunidade a Saulo de Tarso, que era um perseguidor dos cristãos.
a tornar-se, com essa oportunidade que o mestre deu a ele, um divulgador do cristianismo. Assim como ele deu essa oportunidade a Paulo de Tarso, que era orgulhoso, tinha todo esse orgulho que no início desse item fala de determinar a morte dos que não fossem seguidores do judaísmo, como ele fez, mandou fazer com Estevão. Então, Jesus, como já tinha essa sintonia com o Pai, ele tanto deu oportunidade para Saulo de Tarso, então, né? Equivocado ainda. E ele, tornando-se o divulgador do Espiritismo, passou a ser Paulo de Tarso, da mesma forma ele deu essa oportunidade para João, aquele apóstolo do amor, né? Tão querido do nosso mestre, assim como deu aos demais apóstolos. E ninguém ali era perfeito. Todos tinham as suas dificuldades a vencer. Mas o mestre tratou-os com igualdade, como irmãos, levou até eles esse exemplo, não é? No dia a dia do que é amar ao próximo como a si mesmo, não é? Do que é perdoar, e em tudo que nos acontece na trajetória humana, tem um propósito. Nós estávamos afastados das leis de Deus. Então o Pai mandou o nosso mestre como um cordeiro a ser crucificado na cruz para nos relembrar das suas leis que ele já havia impresso na nossa consciência. E esse simbolismo da crucificação do mestre, pedindo para o Pai perdoar, que eles não sabem o que fazem, é para ficar marcado na nossa consciência imortal a necessidade do perdão. Porque quando não perdoamos, meus irmãos, o primeiro prejudicado somos nós mesmos. A cada oportunidade que a nossa consciência fica como num disco riscado, revivendo o mal sofrido, estamos sofrendo novamente. Então, é preciso apacentar a alma. É preciso lembrar sempre dessas máximas do nosso mestre, de amar ao próximo como a si mesmo, porque hoje é o meu irmão que está errando. Amanhã poderei ser eu que estarei fugindo dessa perfeição moral que as leis naturais do nosso Pai nos prescreve. Para quê? Para a nossa evolução espiritual. Então, quando a gente não perdoa, a gente potencializa a mágoa, a gente adoece, nós trazemos muitas consequências negativas para nós, contrárias à vontade do nosso Pai, que nos deu a oportunidade reencarnatória justamente para o nosso burilamento das nossas imperfeições, para que possamos ir progredindo à luz do nosso Pai maior. E nós só podemos fazer isso se nos atentarmos à prática do amor, da caridade, que são os sentimentos que contrariam, né? Vão ao encontro, ao oposto das nossas imperfeições de orgulho e egoísmo,
que nos faz emperrar nesse não perdão, né? E fazer dos inimigos de hoje inimigos eternos. Porque, mesmo depois da desencarnação, continuam inimigos. Por isso que Jesus também falou em outra oportunidade: reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Porque o adversário que está a caminho, você está vendo o que ele pode fazer para você, fica mais tranquilo você se prevenir. O desencarnado, não. Você pode arrumar um problema ainda nessa existência de influência do inimigo desencarnado, ou ter que reencarnar com ele sucessivas vezes até que possa aprender a lei do amor. Então é mais fácil reconciliar hoje, fazer do nosso inimigo o irmão de caminhada que precisa de perdão, assim como nós também precisamos. Agora, meus queridos irmãos, vou passar a palavra para a nossa querida Vânia para dar prosseguimento ao nosso estudo de hoje. A palavra é sua, querida irmã. Olá, amigos. Eu sou a Vânia. Na sequência dessa importante leitura que acabamos de ouvir, está um convite para a nossa reflexão, porque muitas vezes achamos que nós não temos inimigos, né? Que nós somos, procuramos ser amigos de todos, e aí muitas vezes vem aquela decepção intensa nos alertar que as coisas não são assim, porque frequentemente nos deparamos com companheiros que em outras vidas nós prejudicamos, ou companheiros que pedem o nosso auxílio, o nosso concurso, para que possam sair da situação infeliz em que se encontram. Seja num ou no outro caso, esse item retribuir o mal com o bem continua sendo um chamamento para a paciência, a tolerância e o perdão. Vamos ouvir agora a sequência desse item no número 2, para que nós ampliemos um pouco mais as nossas reflexões, trazendo principalmente para o nosso convívio familiar. Porque muitas vezes aquele que está convivendo conosco debaixo do mesmo teto, conforme o tratamento que lhe dispensamos, a maneira pela qual nós nos dirigimos a eles, como nós conversamos, muitas vezes acaba por fazê-los o inimigo. Então, temos um inimigo dentro de casa. Olha que situação desagradável, constrangedora e difícil. Vamos ouvir agora o que é que Lucas, no capítulo 6, versículos 32 a 36, vai nos dizer acerca desse item, retribuir o mal com o bem. Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se somente fizerdes o bem ao que vô-lo fazem, que recompensa tereis, já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que recompensa tereis, visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para obter a mesma vantagem? Mas, quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia,
como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Lucas, através de perguntas a nós dirigidas, ele nos leva a pensar sobre o que nós temos feito. Porque fazer algo por alguém, esperando que esse alguém retribua na mesma proporção, é muitas vezes esperar para se decepcionar. Porque muitas vezes poderemos colher a ingratidão. A melhor maneira para evitar esse sentimento negativo é nós fazermos e esquecermos. Não lembrarmos aquilo. Ah, Vânia, mas como eu vou esquecer uma coisa que eu faço? Quando nós falamos esquecer, é no sentido assim, o importante é ajudar aquele que está precisando, aquele mais próximo de nós. Ah, mas por quê? E se for uma pessoa da qual eu não goste? Aí é que nós devemos ajudar, porque, conforme nós já sabemos, nós seremos auxiliados na medida em que nós auxiliarmos. Nós seremos perdoados à medida que nós perdoarmos os nossos ofensores. Então, Lucas, quando pergunta, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida também amam, também ajudam, como ele diz mais à frente. Então, não é nada extraordinário, porque muitas vezes nós, por conta do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, nós supervalorizamos aquilo que nós fazemos. Nós queremos ser agradecidos, reconhecidos pelo bem que fizemos. Quando não precisamos da aprovação alheia, porque Deus que está nos céus vê tudo e nos conhece melhor do que ninguém. Se nós fizermos algo para alguém, esperando que ele faça a mesma coisa para nós quando precisarmos, Lucas pergunta, que recompensa teremos? Primeiro, fizemos porque quisemos. Segundo, é dever fazer o bem. Então, eu quero fazer o bem. Mas Jesus nos ensinou a sermos humildes, a não constranger aquela pessoa que será beneficiada, a não humilhar aquele que está em dificuldades maiores do que as nossas. Aí está o sentido de amar os inimigos, de que falava Jesus. Não é abraçar, não é beijar. Já dissemos isso em outras oportunidades. É querer para o inimigo aquilo que nós gostaríamos que acontecesse conosco, que fosse feito para nós. Simples assim. Porque seria hipocrisia, tá? Eu odiar alguém, eu considerar esse alguém um inimigo, e eu viver abraçado com ele, ou então beijando-a, né? No caso de se for uma mulher. Então, todos esses questionamentos que Lucas relaciona aí, é no sentido de que nós amemos os nossos inimigos, façamos o bem a todos e emprestemos sem esperar coisa alguma. Chico Xavier, em uma de suas falas, nos lembra que não devemos esperar reconhecimento, gratidão, recompensa, nada por aquilo que fizermos a alguém. Está aí
a prova da humildade, a prova do desprendimento das coisas terrenas, porque muitas situações alimentam apenas o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a arrogância. A criatura fica ansiosa para ser reconhecida, muitas vezes para ser homenageada pelo feito, né? Quando, na verdade, nós temos a lição extraordinária do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que não saiba a vossa mão esquerda o que deu a direita. Isto é, devemos fazer o bem de preferência secretamente, escondido. E Deus, lá do alto, sabe do que nós estamos fazendo. Então, muito maior será a nossa recompensa se nós fizermos o bem desinteressadamente para qualquer pessoa. E Deus usará de misericórdia para aqueles que procederem com misericórdia para com o seu próximo, principalmente para com os inimigos. Ah, Vânia, mas perdoar é tão difícil, perdoar o inimigo, aquela pessoa que nos prejudicou. Fácil não é. Por quê? Primeiro, pelo nosso orgulho. Segundo, porque nós não sabemos o que está por trás desses fatos. Não temos as recordações das vidas passadas, enquanto nós estamos encarnados, principalmente. Daí, quase sempre, preferimos vestir a roupa de vítimas do que analisar seriamente o contexto, a situação e verificarmos por que eu estou ajudando aquela pessoa e querendo cobrar gratidão, ou que ela se humilhe diante de mim. É algo que pode parecer sem importância, mas nós queremos lembrar a todos que nós temos pensamentos, palavras e ações. E através dessas três manifestações da alma, nós poderemos fazer o bem ou fazer o mal. E daí sempre vem o lembrete de que, na mesma medida que nós julgarmos os outros, nós seremos julgados. Da mesma misericórdia que nós demonstrarmos pelo próximo, Deus usará de misericórdia para conosco. Mais que reciprocidade, é o mérito. Jesus bem o disse, a cada um segundo suas obras. Então, não importa o nosso gênero, a nossa condição socioeconômica, cultural, títulos acadêmicos ou de nobreza, nada. Importa é o bem que nós fizemos, tendo oportunidade de fazê-lo. Ah, isso é algo que não podemos deixar passar despercebido. Porque muitos não fazem o mal, mas também não fazem o bem que poderiam. Por preguiça, má vontade, negligência, acomodação, desconfiança, indiferença. Nós poderemos ainda elencar tantos outros elementos que funcionam como obstáculos à prática do bem, à prática da solidariedade, à prática do fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. E isso se estende para
toda a humanidade. Não importa o país, a cultura, a situação em que o outro esteja. Quando nós perdoamos ou quando nós ajudamos o inimigo que está em dificuldade, vão se desfazendo aqueles fluidos negativos, densos, pesados, que nos envolvem. Vamos sentindo uma paz na alma, uma sensação de leveza, de alegria. Então, fazer o bem é a melhor solução para nós, espíritos imperfeitos que ainda estamos aqui no mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. Todos nós, com certeza, queremos ser felizes, queremos gozar de paz, de saúde, de alegria. Mas para que isso aconteça, teremos que avançar mais nas questões espirituais e morais. Pois muito conhecimento já foi disseminado, já foi espalhado. É preciso que nós deixemos a teoria de lado e passemos à prática, a vivência de tudo aquilo que nós já compreendemos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Pensemos nisso enquanto temos oportunidade para tal. Amanhã poderá ser tarde, e aí nós nos colocaremos a reclamar daquilo que está nos acontecendo. Passo a palavra nova agora para a nossa querida Norminha, que vai fazer uma leitura maravilhosa do Espírito André Luiz. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. Então, o livro é Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Baduí Filho, pelo Espírito André Luiz. A lição é a 140, inimigo. Alguém ofende? Não se vingue, use o perdão. Vamos lembrar aqui, meus irmãos, que André Luiz está nos fazendo refletir, né, acerca das orientações do nosso mestre. E o nosso mestre viveu numa época, né, entre os hebreus. Ele conviveu com aquele povo que ele fazia parte, né, onde, por exemplo, a palavra raca era um termo desdenhoso, ofensivo, não é? Que era pronunciado escarrando, virando o rosto para o lado. E assim significando, dando a entender para aquela pessoa para a qual nós estávamos submetendo esse tipo de ofensa, não é? Que ela não valia nada, que ela era desprezível. Então, Jesus, quando orienta, ele vai mais longe e ele ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, vós sois louco. Era uma chamada de consciência, né, para mudança de atitudes. É evidente que a intenção agrava sempre, né, ou atenua. A reprovação severa do mestre, quando falou, né, que queima no fogo do inferno, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, uma pessoa tolerante normalmente aceita opiniões ou comportamentos diferentes daqueles estabelecidos pelo seu meio social. Os que nos perseguem e caluniam
constituem os instrumentos, não é? Que nos trabalham a individualidade, meus irmãos, compelindo-nos a renovações de elevado alcance, que raramente compreendemos nos momentos mais graves da experiência. Isso aí é Emmanuel que nos esclarece no livro Vinha de Luz. Então, vamos ao texto do André, né? Ele iniciou com essa estrofezinha, né? Alguém ofende, não se vingue, use o perdão. Aí a gente trouxe essa reflexão de Emmanuel que corrobora isso que André Luiz está colocando. Alguém provoca, não se irrite, use a calma. Porque é difícil, mas depende de nós exercitarmos. Porque se nós revidarmos, a gente pode potencializar uma desarmonia enorme. Ao passo que, se a gente sossega, até no convívio no lar, com filhos, com o esposo, quando um está exaltado e fala alguma coisa, o mais sábio é a gente calar, deixar esfriar, para depois, com calma, conversar. Porque senão vão ficar naquela disputa, cada um falando mais alto que o outro, dizendo coisas ofensivas, e as palavras têm energia e marcam de mágoa os corações. Então, quando alguém provocar a gente, nós precisamos ter calma, né? Alguém oprime, não se revolte. Use a humildade, que a Vânia também explicou, que foi a qualidade que o nosso mestre tanto exemplificou. Ele lavou os pés de seus apóstolos para nos dizer a importância da humildade na trajetória da nossa existência. Continua André. Alguém agride, não desforre. Use a concórdia. Então, sempre buscando minimizar o conflito. Não é verdade? Alguém ironiza, não revide. Use a paciência. Ser paciente é baixar o nível de ansiedade. Não querer, na mesma hora, revidar aquela ironia, não é? Mas dar tempo ao tempo para, quem sabe, até aquele irmão refletir acerca da ironia feita. Entendeu? E se ele não conseguir refletir, você ore sempre por aqueles que estão agindo com você de forma não gentil, não é? Porque gentileza gera gentileza. Então, se a pessoa não está sendo gentil, está te ironizando, está te magoando, certamente ela está com algum conflito interior. E ela exterioriza dessa forma. Vamos orar por ela, para que ela possa ir se melhorando. Por isso, a necessidade da paciência. Alguém calunia? Não se choque. Use a tolerância, não é? Então, é que Jesus nos ensinou no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Alguém desacata, não se magoa, não se magoe, use a misericórdia. É disso que Jesus está falando. Misericórdia para aqueles que estão descompensados, para aqueles que de alguma forma estão vibrando no mal, exteriorizando esse mal para os que estão ao seu redor. Então, a gente tem que usar de misericórdia, como eu falei,
ore por aquela pessoa, coloque aquela pessoa na sua cabeça cercada de luz, para que essa luz possa ser penetrada nela e ir pacificando. Até dentro de casa, nas desavenças, espera a pessoa dormir. Quando ela estiver dormindo, converse com aquele espírito desdobrado no sono, em silêncio, você e ele, dizendo o quanto você o ama. E assim a gente vai exercitando a bondade, a paciência, não é? E a humildade que Jesus nos ensinou. E André Luiz conclui: parece impossível, mas não é. Você pode neutralizar o mal com o gesto do bem. Alguém odeia, não devolva, use o amor. E parece-nos mesmo impossível, não é? Esse devolver com amor. Mas certa vez, eu morava em Lorena e eu tive notícia de uma senhora que teve a padaria dela assaltada. E era ela e um filho que era aquele braço direito dela. E os assaltantes entraram ainda de madrugada, quando estavam começando a abrir a padaria, e ceifaram a vida do rapaz. Para nosso entendimento, nós ficamos pasmados, porque essa senhora ela passou a visitar aquele assaltante que ceifou a vida do filho. Quer dizer, ela deu um salto quântico evolutivo, meus irmãos, porque isso é dar amor ao seu inimigo. Uma pessoa que ceifou a vida do filho, e ela foi um exemplo raro, que eu nunca vi igual no meu dia a dia, entendeu? Foi julgada por conta disso. Alguns achavam que ela fazia aquilo para maltratar o rapaz. No início ele chorava quando recebia as visitas dela, mas depois ele compreendeu que ela só queria levar para ele amor. Ela dizia: talvez se ele tivesse tido uma oportunidade, uma criação diferente, recebesse amor na infância, ele não se tornaria o que se tornou. Então, é casos que nos pasmam assim, que a gente acha, isso é difícil demais, não é? Mas se um faz, um dia, cada um de nós, chegaremos lá, conseguiremos vibrar nesse amor que supera o ódio e nos faz dar grandes passos em direção à nossa evolução espiritual. Muita paz, queridos irmãos. Agora vamos à nossa magnetização da água. Vamos agora cuidar da fluidificação da água. O que significa isso? Nós estamos cuidando aqui com a energia cósmica, a energia curativa. A vida é formada de energia. Então, no culto do Evangelho, nós estamos condensando essa energia, direcionando-a aqui para a água. E isso depois que nós sorvermos a água, essa energia estará fortalecendo. Nós podemos, inclusive, dizer aqui para várias pessoas que tiverem os males tais, que essa água receba essas energias curativas relativas àqueles que vão dela fazer uso. Assim posto, pedimos aqui a espiritualidade que projetemos nestas águas a energia cósmica curativa. A água absorve e depois aqueles que dela vierem fazer uso serão altamente beneficiados. Isso é um remédio salutar. Mas é necessário também acrescentar aqui a fé. Essa fé não está escrita. Se nós não tivermos fé,
Nada disso aqui tem validade. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos e participantes, estamos encaminhando para o final do encontro, onde mostraremos aqui a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho, pela reunião familiar, pela presença do Cristo em nossos lares, em busca da paz, do apaziguamento familiar. E vamos juntos dizer o Pai Nosso. Esse Pai Nosso pode ser mental ou falado. Vamos falar, coisa que nós não fazemos há muito tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Lembremos sempre de que temos que chegar aqui, o coração pode chegar meio pesado, mas a saída tem que ser leve. Perdão para tudo, perdão a todos. Gratidão e louvor a Deus. Muito obrigado pela participação de todos. Que assim seja.